Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Quem está falando aqui é o professor Rigel, professor de matemática. Vamos nessa aula resolver mais uma questão do Enem, essa da prova PPL 2021. É uma questãozinha aí sobre análise combinatória, mais especificamente sobre problemas envolvendo combinação. Então vamos ler o enunciado. A questão fala assim, ó. Um diretor esportivo organiza um campeonato no qual haverá disputa de times em turno e retorno. Isto é, cada time jogará 2 vezes com todos os outros, totalizando 380 partidas a serem disputadas. A quantidade de times X que faz parte desse campeonato pode ser calculada pela equação. Então, problema de jogos, campeonatos disputados em que todos jogam contra todos, é um tipo de problema que o Enem costuma cobrar bastante, já cobrou por diversas vezes questões envolvendo isso. Então, nesse caso, ele diz que eu tenho X times, ele não diz a quantidade, todos jogam contra todos 2 vezes, todos jogam contra todos 2 vezes, e totaliza ao total, eu tenho 380 partidas nesse campeonato. Então, veja, como é que eu faço para calcular o número de jogos que um campeonato possui? Você vai pensar o seguinte, ó, veja, para que ocorra um jogo, eu preciso ter 2 times, obviamente, Então, vai ser um time A contra um time B. No caso, o que eu vou pensar vai ser o seguinte, o número total de jogos que eu vou ter, que eu sei que é 380, O número total de jogos vai ser todas as possibilidades que eu tenho envolvendo 2 times que vão se enfrentar. Então, quer dizer, eu vou escolher o primeiro time que vai enfrentar, Para ter um jogo eu preciso de 2 times. Eu vou escolher o primeiro time, e aí como eu tenho X possibilidades, eu posso escolher qualquer um desses X times, para ser tipo o mandante, um time mandante e um time visitante, digamos assim. Então, para escolher o time mandante, eu posso ter qualquer um dos X times. Como o time não pode enfrentar ele mesmo, quando eu for escolher o time visitante, eu vou ter o quê? X menos 1 times. Possibilidades, X menos 1 possibilidades para escolher o time. E aí, essa multiplicação aqui, desses 2 números, vai dar exatamente o número de jogos que eu tenho no campeonato. Isso por quê? Porque cada time joga contra todos os outros 2 vezes. Então, se você tem, por exemplo, um jogo, sei lá, Flamengo contra Corinthians, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, do jogo Corinthians contra Flamengo. Porque são 2 jogos, Ele fala bem claramente, todos jogam contra todos 2 vezes. Então, é um jogo de ida, um jogo de volta. Ah, professor, e se só tivesse um jogo? Se não fosse 2 vezes? Se todos jogassem contra todos uma única vez? Aí, no caso, esses 2 jogos eu só teria 1. E aí eu precisaria dividir essa quantidade por 2. Então, toma muito cuidado com isso, porque essa informação que todos jogam contra todos 2 vezes é extremamente relevante. Porque se todos jogam contra todos 2 vezes, vai existir, por exemplo, um jogo Flamengo-Corinthians, vai existir um jogo Corinthians e Flamengo. Agora, se todos jogassem contra todos uma única vez, só teria um dos 2. E aí eu só teria a metade dos jogos. Eu teria de pegar essa quantidade e, repito, dividir por 2. Como esses são jogos diferentes, isso aqui vai ser a quantidade total de jogos que eu tenho, é só igualar isso aqui a 380. Beleza? E aí, no caso, a resposta, ele só fez multiplicar aqui, ó. Ele fez x vezes x, que vai dar x ao quadrado, e x vezes menos 1, que dá menos x, igual a 380. No caso aí, o gabarito vai ser a letra B de bola, Ele quer só a equação. Você vê que ele não pediu para eu resolver a equação. Ele só quer saber qual é essa equação mesmo. Ah, professor, e como é que eu poderia resolver essa equação? Ou você usa a fórmula de Bhaskara, se você quisesse tentar calcular isso aqui, ou então você poderia tentar adivinhar mesmo. Tentar adivinhar. No caso aqui, esse x aqui vai ser 20.
Vê se não é. Porque se esse x aqui for 20, esse outro x menos 1 vai ser 19, né? Um x é 20 e outro x vai ser 19. Aí, 19 vezes 20 vai dar quanto? 2 vezes 19 dá 38, mais o 0, 380. Se ele perguntasse, quantos times fazem parte desse campeonato? 20 times fazem parte do campeonato. Pessoal, mas como é que você conseguiu perceber tão rapidamente aí? Pela multiplicação, né? Porque você percebe, para que esse número seja 380, um deles tem que ser múltiplo de 10. Ou então, um múltiplo de 2 e outro múltiplo de 5. Para o 2 vezes 5 dá 10. Né? Então, eu pensei logo, será que aqui vai ser 10? Se aqui for 10, aqui vai ser 9. Bom, 10 vezes 9 dá 90. Então, vamos a outra possibilidade. Vamos ver se esse aqui é 20. Se esse é 20, esse é 19. Aí foi, 20 vezes 19, 380. Mas pode ser por tentativa mesmo, né? Ou se você quiser usar uma palavra mais chique, você vai fazer uma investigação, né? Entendeu? Por investigação sobre x, nós percebemos que o x é igual a 20. Né? Mas assim, se você não perceber essa ideia, você pode tentar resolver a equação, né? Joga o 380 para lá, tira o delta e acha os valores pela fórmula de Bhaskara. Mas essa questão ela foi ainda mais tranquila, né? Ela só pediu mesmo a equação, portanto, gabarito letra B de bola. Beleza? Na minha ideia aí, pelo fato de ser uma questão de análise combinatória, uma questão média. Né? Não é uma questão nem tão fácil, nem também tão pouco uma questão difícil, mas é uma questão média. Ok? Então, valeu. Obrigado pela atenção. Bons estudos. Até a próxima.